Você, agora, com seus 40 e poucos, talvez quase 50. Aquele vazio que aperta, a sensação de que não importa o que você faça, nunca é o bastante. Ou pior, a voz. A voz que te diz que você não é quem parece ser, que a qualquer momento, alguém vai descobrir a farsa. Aquela vergonha silenciosa que te acompanha, mesmo quando tudo por fora parece perfeito. Eu sei exatamente o que é isso. Vivi com ela por décadas, como uma sombra que me seguia em cada sala de reunião, em cada jantar de família, em cada sorriso forçado que eu dava. A sensação de ser um impostor, o medo constante de ser desmascarado, de não ser digno de nada do que conquistei. Essa voz, ela tem uma história, e eu te prometo, não é a sua, mas é a nossa. Meu nome é William, tenho 77 anos. E não sou um guru, nem um especialista em nada que você possa encontrar em livros. Sou apenas um homem que viveu. Um homem que passou a maior parte da vida correndo atrás de uma coisa que eu nem sabia o que era, mas que achava que me traria paz. Construí uma carreira de sucesso, tive uma família, uma casa grande, carros que muitos sonhavam. Por fora, a imagem era impecável. Por dentro, um deserto. Eu carregava um vazio tão grande que parecia sugar toda a luz que entrava. Levei muito tempo para perceber que a corrida não tinha um fim, porque o ponto de partida estava em outro lugar, bem fundo, naquilo que eu aprendi sobre quem eu deveria ser, e o que eu deveria sentir. Levei 70 anos para começar a desvendar essa teia. 70 anos para sequer dar um nome para a dor que eu sentia. E hoje, sinto que é minha obrigação compartilhar o que esse tempo me ensinou, antes que seja tarde demais para outros homens que, como eu, estão perdidos em sua própria busca. Nós todos fazemos isso. Começamos a vida com um mapa que não fomos nós que desenhamos. Um mapa que nos diz onde está o tesouro, sucesso, reconhecimento, aprovação. E a gente corre contra o tempo, contra os outros, e principalmente, contra aquela voz interna que insiste em nos diminuir. Você constrói sua vida tijolo por tijolo, cada conquista é uma tentativa desesperada de calar essa voz, de provar que você é digno, que você é suficiente. Mas a voz não cala, não é? Ela só muda de tom, fica mais sofisticada. E o vazio, ele não diminui. Ele se expande, preenche os espaços que as conquistas deixam. Você olha para sua vida e pensa, eu deveria estar feliz. Eu tenho tudo o que sempre quis. Mas a felicidade é um conceito tão distante quanto um sonho. O que sente é uma dor sem nome, uma angústia que não se encaixa em nenhuma descrição. É a vergonha de não sentir o que deveria, de não ser quem você acha que os outros esperam que você seja. É a exaustão de manter uma fachada que não te pertence. Essa é a sua verdade, e ela é a verdade de muitos de nós. A verdade de um ciclo que começa, muitas vezes, muito antes de nascermos, nas expectativas e nos padrões que nos são impostos por aqueles que deveriam nos guiar. A minha história com essa voz começou cedo. Meu pai, ele era um homem de poucas palavras, mas as que ele dizia, essas tinham peso de pedra. Lembro-me de uma vez, eu tinha uns 8 anos, e tinha construído um barco de madeira. Passei semanas lixando, pintando. Estava orgulhoso. Mostrei a ele. Ele olhou, pegou o barco, e a única coisa que disse foi, está torto. E a quilha podia ser mais forte. Nenhum, bom trabalho, nenhum, que interessante. Apenas a falha. Aquele barco, que era meu orgulho, virou um símbolo da minha insuficiência. Ou quando eu tirava notas altas na escola, a resposta era sempre, não fez mais que sua obrigação. Nunca um abraço, um elogio sincero. O amor, para ele, era medido em desempenho, em ausência de falhas. Eu aprendi que para ser visto, para ser amado, eu tinha que ser perfeito. Eu tinha que ser o melhor. Eu tinha que fazer mais. E se eu não fosse, eu era invisível. Ou pior, eu era uma decepção. Meu pai nunca levantou a voz, nunca me bateu. Mas suas palavras e seu silêncio construíram uma prisão de vidro ao meu redor. Eu via o mundo, mas não podia tocá-lo, não podia ser tocado. Eu vivia sob a sombra de uma expectativa inalcançável, tentando desesperadamente merecer um afeto que nunca vinha da forma que eu esperava. A voz dele se tornou a minha voz interna, o juiz implacável de cada passo, cada decisão. Não era mais meu pai, era minha própria mente, ecoando as lições de insuficiência que eu havia aprendido tão bem. E eu segui o roteiro. Trabalhei duro, me dediquei, sacrifiquei noites de sono, fins de semana, momentos com minha própria família. Subi degrau por degrau na escada corporativa. Aos 50 anos, eu era diretor de uma grande empresa. Tinha o escritório na cobertura, com vista panorâmica para a cidade.
O nome na porta, o carro da empresa, o salário que me permitia ter tudo o que o dinheiro podia comprar. Naquele dia, quando assinei o contrato da minha promoção, eu deveria ter sentido um alívio imenso. Uma alegria transbordante. Mas o que senti foi um vazio tão profundo que me assustou. Olhei pela janela do meu novo escritório, para toda aquela imensidão abaixo, e me senti menor do que nunca. A voz ainda estava lá, sussurrando, e agora? O que mais você vai fazer para provar que é bom o suficiente? Isso ainda não é o topo. Eu tinha tudo, e não tinha nada. A conquista era oca, o reconhecimento, superficial. A vergonha de não sentir nada, de ter chegado ao topo, e encontrar apenas uma paisagem desoladora, era avassaladora. Aquele era o auge da minha vida, e eu estava exausto, desiludido, e completamente perdido, sem saber qual seria a próxima montanha a escalar para tentar preencher aquele buraco sem fundo. Esse padrão não ficou só no trabalho. Ele se infiltrou em tudo. No meu casamento, eu era o provedor, o pilar, mas nunca o parceiro emocional. Eu não sabia como ser. Como eu poderia me conectar, se a conexão para mim era sempre sobre desempenho? Minha esposa, uma mulher incrível, tentava se aproximar, mas eu estava sempre em guarda, sempre protegendo aquele vazio, aquele medo de ser insuficiente. Eu não sabia como receber afeto sem sentir que tinha que merecê-lo, de alguma forma. E com meus filhos, essa é a parte que mais me dói. Eu os amava, claro que amava. Mas eu repeti o padrão. Eu estava lá, mas não estava presente. Eu fornecia, mas não nutria. Eu os empurrava para o sucesso, para a excelência, porque era a única linguagem que eu conhecia. Eu os via como extensões de mim, e neles, eu buscava a validação que nunca tive. Queria que fossem melhores, para que eu pudesse, finalmente, sentir que eu tinha feito algo certo. E por ano, não percebi o peso que eu estava colocando sobre eles, a invisibilidade que eu estava impondo aos sentimentos deles, a mesma invisibilidade que eu senti na minha infância. A culpa que carrego por isso é um fardo pesado, mas é uma culpa que me acordou para a necessidade de mudar esse ciclo. Eu vi isso acontecer com outros homens também. Meu amigo João, da mesma idade que eu. Ele ainda está correndo. Trocou de carro esportivo 3 vezes no último ano, comprou uma lancha gigantesca, vive em reuniões e viagens de negócios. Ele tem um brilho nos olhos de quem ainda acredita que a próxima conquista vai preencher aquele buraco. Ele me liga, fala das últimas aquisições, mas eu ouço a exaustão na voz dele, a mesma exaustão que eu conheço tão bem. Por outro lado, tenho Marcos. Marcos era meu colega de trabalho, um pouco mais novo. Ele era ambicioso, mas um dia, simplesmente parou. Largou a carreira promissora para abrir uma pequena marcenaria. Perdeu dinheiro, sim, teve que se adaptar a uma vida mais simples. Mas quando eu o vejo, ele tem uma paz no olhar que o João nunca vai ter. Ele não tem o mesmo status, mas ele tem tempo. Tempo para a família, tempo para si, para sentir o cheiro da madeira, para criar algo com as próprias mãos. Ele não está mais tentando provar nada. Ele está simplesmente sendo. E a diferença entre eles não é o quanto eles têm, mas o quanto eles precisam provar. Marcos encontrou uma forma de se libertar das amarras invisíveis que nos prendiam, e essa foi a minha inspiração para começar a minha própria jornada de redescoberta. Por muito tempo, eu achei que liberdade era ter o poder de fazer o que eu quisesse, sem restrições. Que suficiência era ter o bastante para nunca mais precisar de nada, nem de ninguém. Que presença era apenas estar em um lugar. Mas não é. Liberdade não é ter poder sobre o mundo, é ter poder sobre a voz que te aprisiona. É não precisar mais da aprovação externa para sentir que você existe. Suficiência não é sobre ter, é sobre sentir que você já é completo, que a sua essência já é valiosa, independentemente do que você faça ou deixe de fazer. É sobre a quietude da mente que aceita quem você é, com suas falhas e suas belezas. E presença. Presença é estar de corpo e alma onde você está, sentindo cada momento, cada emoção, sem a sombra do que deveria ser. Não é sobre o que você conquista, mas sobre o que você permite sentir. É a capacidade de olhar para dentro e encontrar um lar, um porto seguro, que nenhuma tempestade externa pode abalar. É a verdadeira riqueza que o tempo me permitiu descobrir. A verdade é que a solução externa nunca funcionou, e nunca vai funcionar. Porque o problema não está no que você tem ou no que você faz, mas no que você acredita sobre si mesmo. O medo de ser insuficiente, o medo de não ser amado, o medo de ser desmascarado como uma fraude, esses medos são as raízes daquela voz. E cada conquista externa é apenas um curativo temporário em uma ferida profunda. Você escala uma montanha, chega ao topo, e a voz diz: e agora? Qual a próxima?
Porque o medo não é da montanha, é de você mesmo. O medo de que, se você parar de correr, se você parar de provar, você vai descobrir que não há nada lá dentro, que você é, de fato, o impostor que a voz sempre disse que era. E essa é a mentira mais cruel que nos contaram, e que nós, sem saber, compramos e continuamos a vender a nós mesmos. É um ciclo vicioso, onde a fuga se torna a própria prisão. Mas você pode quebrar esse ciclo, agora. Você não precisa correr mais. Você não precisa provar mais nada. Aquele vazio, aquela vergonha, aquela dor sem nome, elas são sinais. Sinais de que é hora de parar, de se permitir sentir o que está lá. É hora de desarmar a voz do pai que você internalizou e começar a ouvir a sua própria. Você é suficiente. Você sempre foi. E se você está aqui, ouvindo isso, é porque uma parte de você já sabe disso. Permita-se parar de lutar contra si mesmo. Permita-se ser quem você é, com todas as suas complexidades e imperfeições. Não há mais nada a ser feito, a não ser existir plenamente. Se essa mensagem tocou você, se ela fez sentido para alguma parte esquecida da sua alma, eu te peço uma coisa: não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com um amigo, um irmão, um colega de trabalho que você sabe que também está correndo, que também está sentindo esse vazio. Talvez ele também precise ouvir que não está sozinho, que a corrida pode parar, que a paz é possível, e que a suficiência já está dentro dele.